Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Vilela Motion e hoje, pessoal, eu resolvi fazer um tutorial aqui onde a gente vai estar realizando alguma série de etapas onde eu fiz essa arte aqui e eu vou criar junto com vocês uma arte do zero. Então, antes de tudo, eu vou estar falando para vocês que tem um link aí na descrição de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde vocês vão estar tendo acesso a conteúdo sobre CGI 3D, tá? Tanto Blender, Unreal Engine e outros softwares que vierem aparecer aqui no canal. Lá eu vou estar mandando material, inclusive dessa aula, eu vou estar deixando o projeto do Blender lá para vocês baixarem e também um PDF onde vocês terão uma estratégia de como captar cliente para esse tipo de serviço. Então tá aí na descrição e no comentário fixado, é só você ir lá e entrar no grupo, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Então partir o tutorial, só bora! Então galera, para a gente começar esse projeto do zero aqui dentro do Blender, a gente vai precisar, no caso dessa arte, tá? A gente vai precisar de um Base Mesh. O que é um Base Mesh? Seria um modelo 3D com um aspecto ali de humano, então seria uma base de um personagem. Então foi o que eu utilizei para fazer essas três cabeças aqui. Eu peguei um modelo e aí eu coloquei na minha cena. Então vamos caçar esse modelo. Na verdade eu já tenho ele aqui pronto e vou disponibilizar para vocês, totalmente gratuito, tá? Então é esse aqui, ó. Esse aqui já tá certinho, todo bonitinho pra gente estar utilizando. Aqui tem ele tanto no ArtStation, esse aqui, tem também ele no Gumroad e tem também ele no Sketchfab. Então você pode baixar tanto em um como no outro. Eu vou baixar no Gumroad, mas você pode baixar também no ArtStation ou no Sketchfab, tá? Aqui também tem o rapaz que fez, né? Esse aqui é o artista. Então você vê aí, por exemplo, o portfólio dele bem legal, né? A gente consegue ver. E ele tem aqui disponibilizando esse Base Mesh gratuito para a gente estar utilizando. Então pode baixar aí tranquilo. Aqui, por exemplo, igual eu tô baixando o Gumroad, eu já vou mostrar pra vocês. Nós vamos baixar aqui, por exemplo, o FBX, tá? Que é o formato mais legal para a gente estar trabalhando lá. E tem subdivisões aqui, ó, 1 e 4, por exemplo. Então tem um que é mais leve e o outro um pouquinho mais pesado. O que quer dizer? O lower aqui, por exemplo, é que tem menos polígonos, então é um modelo mais leve, mas com menos detalhes. E o high é o que tem mais detalhes e tem mais polígonos. Então vou estar baixando esse aqui, que eu acho mais interessante, já que a gente vai criar, vai botar uma textura lá para ficar com a qualidade melhor. Primeiro, galera, eu vou estar excluindo esse cubo, então eu vou em File e vou importar o nosso modelo que está em FBX, tá? Vou encontrar a pasta onde está o nosso modelo e vou importar ele. Já foi importado aqui, ó, e aí a gente vê que ele está um pouquinho grande, então vou deixar ele um pouquinho menor, ver se está tudo selecionado. Eu percebo que tem duas partes aqui, ó, dois mesh dele, um creio que seja os olhos e o outro seja o corpo. Então, deixa eu ver. Sim, é isso mesmo. Esse aqui são os olhos e esse aqui é o corpo. Então, eu vou estar só diminuindo a escala dele. Então, tecla S e vou diminuir. A gente já pode organizar um pouquinho aqui a nossa cena para a gente conseguir observar a visualização da câmera. Então, eu quero a câmera de frente para ele em determinada posição para que eu faça próximo àquela arte, tá? Eu não estou fazendo a arte idêntica, mas vou utilizar as mesmas técnicas, tá? Então vou organizar aqui a área de trabalho. Primeiro de tudo, a gente não vai precisar dessa parte, né? Que isso aqui é a animação, linha do tempo, então vou tirar ela. Eu posso tanto clicar com o botão direito do mouse aqui, quando aparecer a setinha, Join Areas, e aí tirar, tá? Então posso fazer isso. E aonde a setinha apareceu, eu corto, tiro. Vamos supor que tem aqui novamente, vou mostrar a vocês. E a outra forma é onde tem um cantinho assim com X, eu clicar e arrastar para onde eu quero. Aí eu consigo retirar. Então agora a gente vai organizar aqui. Eu vou puxar uma desse lado para cá, para a direita. Vou colocar aqui visualização da minha câmera. Então vou View, Cameras, Active Camera. Ele vai mostrar aqui, ó, nesse tracejado aqui, a visualização da minha câmera, que é essa aqui, na minha cena. Então o meu intuito é colocar a câmera daqui de frente para o personagem. Então eu vou vir tecla N nessa parte, tá?
eu vou ver as informações dessa câmera. Então, ó, localização, vou colocar 0 em tudo, vou resetar tudo aqui, tá? 0, vou deixar aqui 0 também e 0 aqui. Agora a gente vai trabalhar a rotação, ó. Você percebe que ela foi para o centro e zerou tudo, né? Então vou ver a rotação, nesse caso aqui 90 graus, que vai virar ela para lá, ó. E vamos trazer ela um pouco para cá nesse eixo, que é o eixo Y, tá? Vamos trazer mais para cá, ó. E vamos subir um pouquinho no eixo Z também, ó, até enquadrar mais ou menos a área que eu quero. Eu ainda vou cortar esse base mesh, né? Vou deixar somente a cabeça ali. Então vou deixar mais ou menos na posição da cabeça aqui, tá? E aqui, ó, a gente pode mudar a resolução. Então eu posso colocar, por exemplo, 1080 por 1080 para ficar quadrado e ficar no tamanho de feed aí, por exemplo, do Instagram. E daí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mexer nesse base mesh, né, e tirar uma parte dele, a parte de baixo, porque eu somente quero a cabeça ali para conseguir fazer o que foi feito no outro, tá? É legal que esteja esses olhos separados. Caso você quisesse colocar um material diferente nos olhos, você poderia colocar. Então, como eu não coloquei ali na referência, né, eu vou estar mantendo 100, tá? Mas você poderia chegar aqui e colocar um material diferente, emissivo, também fica bem legal, tá? Por conta disso, eu vou deixar eles juntos. Então, vou selecionar o olho, Shift, vou selecionar o Base Mesh, vou em Object e vou em Join, tá? Ou Ctrl J. Então, você percebe que quando dá o Ctrl J, ele se transforma num mesh só. O que acontece? Ele se junta, né? E agora eu já não vou ter acesso aos olhos mais. Beleza, agora a gente vai vir no modo de edição. Vamos no Edit Mode aqui, ó, trocar do Object Mode para o Edit Mode ou a tecla Tab aí do seu teclado, tá? Então você muda para lá. E aí quando você mudar para o Edit Mode, você vai perceber que aqui modificou, né? Ficou diferente aqui, ó. E também você consegue ver que tá tudo amarelo assim, é porque ele está selecionado as partes dele. Então aqui a gente tem, ó, para vocês entenderem, os vértices, né? Vertex, e também tem os edge e também as faces. E então são os pontos, as linhas e as faces que a gente pode selecionar. No caso está selecionado os vértices. Então, por exemplo, se eu selecionar somente o rosto aqui, a gente consegue ver que dá para selecionar somente determinada parte do modelo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar o modelo de frente, né? Vou simplesmente selecionar face, tá? Ao invés de vertex, vou clicar aí Alt Z, tá? Para a gente entrar no modo raio-x. Então esse modo tem aqui, ó. Você pode clicar aqui ou com a tecla de atalho Alt Z, tá? Isso vai fazer com que a gente, ao selecionar, a gente selecione todas as partes. Então a gente pode selecionar até as coisas que estão para trás do modelo, a gente vai selecionar ele todo, por completo. Se você não tiver com esse Alt Z, ó, vou mostrar vocês. Alt Z de novo. Se eu selecionar aqui, não necessariamente eu selecionei atrás do modelo, ó. Você consegue perceber aqui, né? Então não selecionou. E o que eu quero é que selecione atrás do meu modelo também. Quero que selecione tudo ali, né? Então Alt Z novamente. E eu vou selecionar até aqui no pescoço, que é a região que eu quero mesmo. Então agora se for com o mouse aqui, ó, com scroll, a gente consegue ver que tá todo selecionado o modelo, tá? E é isso que importa pra gente. O que eu vou fazer agora é apertar a tecla P e botar aqui Selection, tá? Então o que ele vai fazer, ele vai separar esse modelo. Então ele vai separar esse modelo, ó, Alt Z novamente para eu ver normal, tá? Então você já consegue perceber que ficou separado essa parte da cabeça que eu selecionei, né? E o corpo aqui, ó. Você pode perceber também que essa região tá diferente e essa aqui tá visualização diferente. Por quê? Eu estou somente na edição agora dessa parte que eu separei, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu já vou estar na edição da outra parte, tá? Então, se por exemplo, ó, vou vir aqui e mostrar vocês. Por exemplo, eu selecionar uma região aqui, eu somente estou nessa parte. Eu posso selecionar aqui embaixo que não vai selecionar nada. Se eu for para o corpo, eu posso selecionar aqui que ele vai selecionar
corpo, não vai selecionar mais a cabeça, tá? Acho que deu para entender. Eu volto no Object Mode agora, que eu já separei uma parte da outra. Vou selecionar o corpo aqui e eu posso excluir, porque o corpo não interessa mais a gente. Se eu quiser mover ele, por exemplo, eu quero rotacionar, vamos supor, você percebe que você percebe que o ponto âncora dele, ali, né, a origem dele, não está no centro dele para poder rotacionar bem. Você pode perceber que está lá embaixo isso, porque ele está no centro do nosso projeto ali, né, da nossa cena. Então como que eu faço para colocar no centralizar, tá? Dá um Ctrl Z aqui para voltar. Vou vir em Object, vou vir em Set Origin, vou colocar Surface aqui, ó, Origin to Center of Mass Surface, tá? Ele vai para o centro da massa aqui, ó, da superfície, beleza? Então ele foi para o centro. Esse aqui é o ponto de origem, tá? Foi para o centro. Agora eu vou dar um Shift S, vou botar aqui, ó, Cursor to Selected. Então ele vai vir, ó, cursor para o centro desse origem, beleza? Que a gente colocou. Aí agora sim, se eu botar R, Z, por exemplo, ó, consigo girar mais com a posição aqui, tá? R ou RX a gente consegue modificar também. Então lá no exemplo tá um pouquinho para baixo, eu vou deixar um pouco assim. Na verdade parece que tá reto, né? Mas aqui a gente pode deixar um pouquinho para baixo, sem problema, ficar um pouquinho diferente. Lá é um outro modelo, tá, que eu utilizei, não é o mesmo. E daí aqui a gente só vai precisar duplicar ele, mas ao invés de eu usar um Shift D e duplicar ele normalmente, ó, Shift D você duplica e aí você tem um outro modelo. Eu vou usar uma instância já que é o mesmo modelo, tá? Porque assim fica mais leve, já que eu não vou alterar, caso eu fosse alterar um modelo separado, né? Por exemplo, um quebrado, um diferente do outro, aí sim eu duplicaria para estar trabalhando, customizando cada um deles. Mas como ele vai ser o mesmo modelo, só vai mudar a posição, eu posso fazer uma instância dele. Então eu seleciono ele, tecla M, vou criar uma nova coleção, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, Head. Beleza, agora que eu criei, eu posso pegar, tirar a visualização desse principal aqui e vou clicar com a tecla Shift A. Vou pegar a instância da coleção, tá vendo? E vou apertar Head. E aí ele vai criar uma instância daquela principal lá, beleza? Então é só ajustar aqui a posição, porque ele cria com base no centro ali da minha cena, tá? Vou colocar ele aqui, vou vir em Object, vou colocar aqui, ó, Set Origin Surface no centro da massa, Shift S, vou colocar o centro para cá, beleza? Então aqui a gente já tem a cabeça principal, né? A da frente. Agora sim eu posso duplicar, porque quando eu duplicar, eu vou duplicar essa instância dessa composição desse modelo principal. Então, Shift D e aí vou R, Z, vou botar aqui, por exemplo, 45 graus, vou colocar para cá, Z, X, trouxe para cá, G, Y, posso levar para trás um pouco, tá? Visualizando aqui na câmera do lado esquerdo, né? A gente consegue ver já no render ali como ficaria mais ou menos, tá? Shift D, vou estar duplicando, G, X, vou trazer para cá, vou rotacionar novamente para o outro lado, RZ menos 45 agora para colocar centralizado, RZ novamente menos 45 de novo para colocar para o outro lado, GX e vou colocar na posição mais ou menos que a gente está aqui. Agora eu posso pegar esses dois, selecionar, jogar um pouquinho para trás também, tá? Se eu quiser, ou para frente, tá? Então vai de você. Beleza, tá pronta essa parte. Agora a gente vai estar colocando o material do Polyheaven nesse modelo. Beleza, galera, agora eu tô aqui num site chamado Polyheaven, tá? Que a gente tem tanto HDRIs como texturas e modelos 3D totalmente gratuitos, tá? Então a gente vai estar baixando aqui, no caso, uma textura, né, pra gente estar utilizando o nosso modelo 3D lá. Então o que eu vou estar buscando aqui é alguma coisa próxima daquela referência. Então é um concreto, algo do tipo, tá? Tem várias coisas aqui bem legais, ó, por exemplo, esse tá bem bacana.
mas você pode estar variando aí, colocando da maneira que você quiser. Aqui a gente pode buscar, então vou buscar concreto, sempre mais fácil a gente buscar em inglês, tá? E aparece muito mais coisa, então eu busquei em inglês ali. Esse aqui tá legal, mas tá demais. Esse aqui tá bem bacana, então eu tenho que testar para ver como que vai ficar, mas eu acho que vai ficar legal. Um pouco diferente do que eu fiz, né? Que o outro foi mais escuro o material, mas eu acho que vai ficar bem bacana. Vamos lá, então vamos baixar ele. Aqui tem, ó, o tamanho dele, então o tamanho das texturas 2K, 4K. Eu acho que se a gente colocar 2K já fica legal. Então você pode variar aí. 4K vai ficar muito melhor, né? Cada vez aqui maior, né? Quanto maior, mais qualidade, né? Mais realista vai ficar. Então eu vou colocar 2K, mas você pode colocar 4K se você quiser, beleza? Ou 8K também. E aqui a gente tem ele no formato Blend, que é para abrir diretamente no Blender, e também temos as texturas separadas, caso a gente queira colocar lá. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, galera: a gente, na hora de colocar o material, a gente não vai colocar nessa instância, então esses aqui não importam, tá? O que importa na verdade é aquele principal, então você vai ter que habilitar esse principal, e nesse aqui sim ele vai receber um material. Então vou vir selecionar ele, vou abrir aqui, ó, o meu shader editor, e aqui a gente já percebe que tem um materialzinho nele, né? Para você observar os materiais que tem no modelo, você pode vir aqui, ó, do lado, nessa abinha material. Então você percebe que tem dois materiais. Ah, mas quais são esses materiais? Eu vou apertar aqui, ó, para a gente visualizar no modo material, para a gente observar. Então a gente observa aqui que tem um material cinza aqui, né, que é padrão, que seria desse base mesh total, e o rosa, que tá ligado a uma textura que não há a textura aqui, né? Não encontrou a textura, então ele fica rosa. Quando fica rosa é porque não está encontrando a textura, beleza? Mas aí a gente pode retirar, tá? Porque nós vamos colocar aqui uma textura nova, que é as que estão na pasta lá que a gente baixou. Então eu retirei do olho aqui, no caso, que é esse material 0.1. Então posso botar aqui, por exemplo, olhos. Posso mudar o nome, já que ele já separou. Isso aqui quem faz é o cara que criou o modelo, tá? E essa aqui eu posso botar red. Então são dois materiais separados, tá? Para esse modelo. Vamos supor, se eu selecionar esse aqui, colocar uma outra cor, ó, você vai ver que vai mudar ali a cor, certo? Então eu posso colocar a cor que eu quisesse aqui, poderia, e nos olhos outra cor também. Vou clicar em File, vou clicar em Append, tá? Para você importar um modelo com o formato Blend, o formato do Blender, no seu projeto, você vem nesse Append aqui, tá? Material. Beleza, agora vamos dar uma olhadinha aqui no material, né? Como eu importei material, tem aqui, ó, um material novo que a gente já coloca aqui. Ele já veio com material bonitinho assim. Então é uma forma de a gente também tá trazendo, né, do Blend. Nesse caso, eles já deixam o material pronto para utilizar no Blender assim. Então já vem tudo bonitinho aqui. Senão a gente ia ter que criar isso tudo aqui, que não é difícil de criar, tá, galera? Não é difícil fazer isso aqui. Mas já que já veio, eu vou manter. E qualquer hora, se vocês quiserem, eu falo para vocês como colocar essas texturas aqui. Faço um vídeo mostrando como que a gente faz para colocar esses mapas de textura aqui e colocar a textura que a gente quiser, tá? Só que aí é o seguinte, eu acho que aqui não tá muito bonita nessa posição. Então o que a gente pode fazer? A gente pode mudar aqui a rotação, ó, por exemplo, 15 graus já ficou mais interessante, ó. E aqui a gente pode mudar também a escala. Então se você quiser uma escala maior, deixar isso aí maior. 2 aqui ficou bem legal, então galera, vou deixar 2. Daí galera, agora pra gente criar aquele retângulo, né, eu vou usar o Shift A aqui. Tá vindo em curva aqui, ó. Vou criar um retângulo, tá? Quando eu criar esse retângulo, ele vai criar de cima aqui, ó, certo? E eu vou tá vendo as opções dele aqui do lado. Eu posso estar mudando essas opções se eu quiser. Só vou estar mudando a rotação dele aqui no eixo X, que é esse vermelhinho aqui. Então vou botar 90 graus para que ele fique virado para cá, tá?
A escala depois a gente pode mudar tranquilamente. Então vou voltar aqui no Object Mode, a gente percebe que tem o retângulo aqui, eu vou estar diminuindo já ele, o tamanho, tá? Vou deixar um pouco menor. E vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, nas opções aqui, data aqui, ó, que são as opções que a gente tem da curva, e vou abrir aqui Geometry, tá? Então aqui tem um Offset e também tem um Extrude. Vou dar um Extrude aqui, ó, para deixar ele com volume, tá vendo lá? Agora a gente tem volume, porque a gente pode descer aqui, ó, em Bevel, a gente pode aumentar aqui, ó, deixar 1, 2, a gente pode estar mudando isso aqui, ó, um pouquinho, ó, e a gente vai conseguir deixar ele um pouquinho mais, mudar ele um pouco, tá? Variar um pouco. Então ele ainda tá como se fosse um quadro aqui, né? Posso deixar esse aqui mais fino, ó. Já, por exemplo, 2, tá? E vou rotacionar aqui, no caso vai ser R, e vou ver o eixo que eu quero, né? Então no Y, no caso, para ficar igual o nosso lá. Vou colocar aqui também, acho que 45 graus, né? Para ficar certinho. E vou usar a escala para eu colocar no tamanho que eu quero, mais próximo da nossa referência lá. Então esse aqui seria o tamanho, mais ou menos. E tá à frente, né? A gente percebe que tá à frente, então vou jogar para trás. E vou ter que aumentar um pouquinho mais de novo, né? Tá, então mais ou menos isso aqui. Agora eu vou colocar um material emissivo nele. Então vou vir aqui, ó, arrastar, vou no Shader Editor e vou criar um novo material. Esse material vou botar o nome de Neon, certo? Um emissivo aqui, então o emissivo posso botar, por exemplo, 5. Aqui você não vai visualizar nada porque a gente está só no modo material, certo? Então vou diminuir um pouquinho aqui para ficar mais certinho. Acho que assim tá mais legal. E vamos colocar aqui, renderizar. Mesmo que seja, por exemplo, aqui na Eevee, você já vai ver uma diferença grande. Beleza, galera, eu botei em Eevee aqui, ó, por exemplo, né? A gente tá vendo aqui em tempo real. Então a gente tem que trocar para a cor aqui que a gente precisa. Então no caso aqui, a gente coloca a cor que a gente quer, ó. Por exemplo, o rosa, né? E ativa o Bloom aqui, ó. A gente vai conseguir ver o emissivo lá. Igual eu tô comentando com vocês, a gente tá em Eevee, tá? Se você botar em Cycles vai ficar diferente, certo? Aqui também no mundo, ó, tem esse mundo aqui. É a cor principal do fundo aqui. Então a cor tá nessa cor aqui, ó. Eu vou deixar mais escuro o máximo possível. Eu posso deixar um pouco mais ou menos, sabe? E aqui eu criei algumas luzes, então Shift A. Você vem Light. Cria uma luz de ponto mesmo. Então ela tá aqui no centro, ela cria aqui no centro. G, X, vou trazer ela para lateral. Então tem uma luz aqui. Acredito que tem umas 4 luzes, tá? Mas eu só vou criar 2 aqui, mas você pode criar a quantidade que você quiser da maneira que você quiser. Então essa aqui tem um valor. Vamos supor que seja assim. Aqui o mais forte ou mais fraco, então vai depender de você. Nós temos uma luz padrão da nossa cena, que é essa aqui, né, que está na lateral. Você pode utilizar ela mesmo para fazer alguma outra luz aqui, por exemplo essa a lateral, como eu fiz, né? Podemos ter essa luz um pouco mais à frente, para que aquela ali, para que esse rosto da frente possa aparecer melhor. Você pode vir e criar outra luz se você quiser. A gente percebe que também, igual por exemplo, esse modelo principal aqui, ele tem aqui, ó, no material dele as duas partes. Então os olhos não estão com o material do que a gente baixou. Ele estava com o material que eu criei ali. Então a gente pode adicionar também para que fique o mesmo material. Agora basicamente é você ir colocando luzes na posição que você quer. E vou mudar para o Cycles aqui só para vocês observarem melhor como que fica. Aqui, claro, a gente trabalharia mais com iluminação, né? Então eu posso duplicar, por exemplo, essa luz e criar uma outra luz aqui, às vezes mais embaixo, com uma cor mais clara, visando deixar. Você pode ver aqui também, por exemplo, no material principal,
desse normal map aqui e deixar um pouco mais forte. Então posso deixar aqui 2, por exemplo, tá? E aí agora a gente já consegue observar um pouco mais da textura ali, se você quisesse um pouco mais de detalhe. Acredito que eu tenha feito isso nessa arte, que eu não lembro, já tem um tempinho que eu fiz. Mas então aí as dicas. Claro que aqui você vai trabalhando iluminação, né? A posição da câmera, a posição mais importante da iluminação, né? Para que você consiga chegar no resultado mais interessante aí para sua arte. Que a gente percebe que não tá emissiva no Cycles, né? Para depois que a gente renderizar a nossa arte aqui, que a gente vai vir em renderizar a imagem, tá? Na Eevee, em tempo real, ele aparece, no Cycles não aparece. Então você precisa fazer um ajustezinho ali no final, e aí você consegue criar esse material emissivo, certo? Beleza, já renderizou aqui agora no Cycles, galera. Vamos fazer o seguinte, vou minimizar, vou vir aqui agora no Compositing, vou adicionar aqui Use Nodes, Shift A, Glare, vou adicionar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, Fog Glow, e vou observar aqui, ó. Pode perceber que já deu o glow, tá? Então se eu quiser mais fraco eu posso diminuir, ó, a 7. Se eu quiser mais forte posso colocar 9 aqui, fica bem mais forte, ó. Certo? 9 fica bem legal, né? E aí basta eu vir aqui no Image e salvar a imagem, colocar aqui em 16 RGBA, vou salvar, posso fechar.